Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí ao alcance de nossa voz. Nós estamos aqui para mais um podcast, PodCrim. O CRIM é um conselho de pastores que nós já temos 22 anos. É um conselho regional interdenominacional de pastores. Tanto é interdenominacional que estamos recebendo aqui vários convidados, só ungido de Deus, só gente abençoada. Eu quero apresentar cada um deles, começar pelo meu amigo Pastor Sérgio. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso público aí, ó. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos aqui nesse podcast PodCrim, que será uma bênção e vai esclarecer algumas coisas num grande evento que vai ser realizado aí. Graças a Deus. Aqui do lado, o pastor Sérgio está conosco, o nosso querido pastor Nilson Viana. Homem de Deus, fala comigo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos, sou o pastor Nilson, lá da Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, Vila Valqueire. Estamos aqui junto com o CRIM, ajudando, pregando o Evangelho e atendendo aos mais necessitados também. O CRIM, ele tem inclusive uma frase, né? Por um reino unido e forte. Então que a gente agora do meu lado direito, ele sentou à minha direita, está tendo a honra de estar. Eu na realidade que deveria estar à direita dele, mas isso é uma briga longa, porque esse é meu amigo, fez meu casamento, um homem de Deus, um ungido que está sempre envolvido com as coisas de Deus. Bispo Wilson Teixeira, fala comigo, homem de Deus. Olá, queridos irmãos, amigo pastor Paulo Perrotti, nessa oportunidade do Pod Sim. PodCrim. Eu que mudei o nome de propósito. Então tá bom. Foi proposital. PodCrim, Pod Sim, né? Aqui sim. Pode tudo em nome de Jesus, nos bons costumes, é claro, né? E vamos conversar para edificar o povo de Deus aí que está acompanhando a gente. Qual é a minha câmera aqui, hein? Então, olha lá, ó. Eu só... Ah, tá. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo querido pastor Sérgio. Pastor Sérgio, qual a sua igreja? Onde que fica? Quais os dias, horário de culto? Fala conosco. Amém. É a igreja SEAD, uma igreja apaixonada por você. Fica ali na Rua dos Incas, número 72, Oswaldo Cruz. Nossos cultos lá são a quarta-feira, 19h30. Domingo pela manhã, EBD, a famosa EBD, 9h30. E à noite o nosso culto de celebração, 19 horas. Ali nós estamos ali esperando você. Nossa igreja tem 29 anos. Estamos aí levando o reino, pregando a palavra do Senhor. Eu já começo dando essa oportunidade pelo seguinte. Tem uma grande rádio aí no Rio de Janeiro que os caras estavam embarreirando de você falar o nome da tua igreja, dia de culto, dia de horário. Eu falei assim, pô, vem pra cá pro debate, não ganha um centavo. Tem que largar tudo. Vim pra cá e ainda nem poder falar qual o dia e horário de culto, fazer uma propagandinha da minha igreja? Não, de forma alguma. Aqui no PodCrim. Isso é trabalho escravo. É verdade. Falei, aqui no PodCrim pode tudo, e principalmente anunciar os trabalhos da sua igreja. Fala comigo, pastor Nilson. A Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, em Vila Valqueire, fica na Avenida Jambeiro, 919, Valqueire, bem na fronteira de Sulacap com Valqueire, e do lado da SEDAI. Nós temos o Colégio Sepramos do lado, que é da igreja, um colégio cristão, o Centro Educacional do Primeiro Amor, obras sociais. E a igreja está completando 38 anos no dia 12 de julho próximo, né? Nós temos cultos aos domingos, 9 horas Escola Bíblica Dominical, 10h30 o culto matinal e o culto vespertino às 18h30. Além disso, temos o culto de quinta-feira às 19h30. Deus a todos abençoe e estão sempre convidados a estarem conosco. Bispo Wilson Teixeira, vamos lá, esse homem hoje, ele é um apóstolo, ele fica cuidando das igrejas, pregando, ele já formou vários obreiros, eu tive a oportunidade de ser liderado por ele, e enfim, fala comigo. Então, eu acho que eu sou o mais longevo aqui, porque quantos anos sua igreja? 29. 29? 38. 38, nossa, 48. Meu Deus. Comecei meu pastorado com 22 anos de idade, né? Bispo Samuel da Mata viu em mim alguma coisa que eu ainda não estava vendo, igual o Gideão, né? Eu, o menor da minha casa.
Então, Igreja Metodista da Aliança em Senador Camará, com os cultos quartas e domingos, na presidência do pastor Abel Teixeira. Mas, na verdade, nós estamos à frente da Aliança de Pastores, que tem 11 anos já, que nós começamos, e o nosso lema, também um lema muito especial, inspirado na história que eu vivi na Metodista Ortodoxa, tudo sem fronteiras denominacionais. Então, por isso que a gente abraça a todos, todas as igrejas, todos os pastores e andamos de mãos dadas. E o assunto hoje aqui é sobre isso, todo mundo unido por um propósito importante, que é lá no abrigo dos idosos. Isso mesmo. Então, você que está nos ouvindo aí e já ouviu algo sobre esse abrigo, é o abrigo do SASE, né? Presidido pelo reverendo Isaías de Souza Maciel, né? Então, o que aconteceu? No Dia das Mães, foi o primeiro ano que eu passei sem a minha mãezinha. Eu acordei com um desejo forte de visitar uma amiga minha que está lá, abrigada, que o pastor Nilson, eu acho que alguns aqui, o bispo Wilson deve conhecer também, que é a Sandra Braconô. Mandar um abraço para Sandra, grande jornalista. Eu tive a oportunidade, não sei se vocês sabem, quem pregou para ela fui eu. Ela era envolvida, olha, quando ela se converteu, eu eu tinha um Santana Quanto, sabe que aquele carro era bem espaçoso, né? Eu levei 3 carros, 3 viagens que eu tive que fazer só jogando coisa fora dela, porque o currículo dela espiritual era muito grande. Com 10 anos, eu fiz isso, com 12 anos ela tinha vassoura de bruxa, ela tinha mãozinha de não sei, tinha coisa da maçonaria, tinha coisa de tudo quanto é tipo de religião, e ela não ficava no raso, sempre se aprofundava. Então eu acordei com o desejo de visitar ela e outras mãezinhas que lá estivessem. Eu percebi que o abrigo, que é um abrigo que já foi muito falado, né? Hoje está precisando, né? Já isso. esteve no auge. Já esteve no auge, muitas igrejas e tudo, o mundo não é mais o mesmo depois da pandemia. Inclusive lá o abrigo. Eu estive conversando com os diretores e o que aconteceu? Até a pandemia, muitas igrejas davam apoio. Hoje tem a Igreja Universal que toda sexta-feira vai e dá um apoio, faz um trabalho com os velhinhos lá, dá uma assistência social e leva alguma coisa. Conclusão, o que é que Deus colocou no meu coração? Eu vi muitos velhinhos daqueles ali sem ter uma visita sequer, né? Muita gente esperando o Dia das Mães, então foi muito bom ter ido ali e conhecido. Eu já fiz 2 campanhas de levar alimentos, porque eles precisam muito de fralda geriátrica, frutas, alimentos não perecíveis. E eu sou uma pessoa que a pessoa me passa o problema, eu vou atrás da solução do problema. Como a gente tem relacionamento, tem amigos, e a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, então eu falei assim, vou abraçar essa causa e depois, porque depois da pandemia, muitas igrejas não deram mais continuidade à assistência. Então Deus colocou no meu coração de fazer um arraiá. E por isso está aqui o bispo Wilson, o pastor Nilson, que tem um grande ação social com a Cepramos, daqui a pouco ele fala um pouco mais da Cepramos também, e o pastor Sérgio, são 3 pastores que abraçaram a causa, fora alguns outros pastores que vão estar também abraçando essa causa no dia 1º de agosto, primeiro sábado de agosto. Pastor Abel, ele desenvolveu um projeto lá na Metodista da Aliança, chamado, me fugiu o nome agora, ele dá 200 refeições às pessoas da comunidade, independente se é de rua ou não, pessoas às vezes carentes, tem casa, mas é carente, 200 refeições na noite de Natal, é o Natal Solidário que a gente chama, Natal Solidário, a gente reúne todos, faz uma ceia com tudo de qualidade, pernil, frango, frutas, castanha, aquela coisa que a gente come em casa na virada do Natal, a gente vai lá no dia de Natal, faz igual, talvez até melhor.
Então o Abel tem muita experiência nesse trabalho social de ajudar a alimentar as pessoas. Então sua iniciativa, a iniciativa do CRIM, chamando a gente, a aliança, os pastores, as igrejas, é uma iniciativa de tamanha relevância que se outros puderem abraçar, que vão estar assistindo o podcast, e era bom você deixar teu telefone aqui para outras igrejas entenderem a necessidade, a importância de se ajuntarem a nós e como elas podem ajudar, pastor Perrotti. Então, vamos lá. Nós estamos agora ainda no mês de junho, entrando daqui a pouco em julho. Você já pode ir lá. Já tem a data? Já. Então, nosso evento, por quê? Vai ser um arraiá. Cada igreja vai abraçar uma barraquinha. Pastel, caldo, bolo, doce, tudo que se possa imaginar. Já consegui com um fabricante de camisas que ele vai doar 10 camisas para vender lá. Toda a renda. A Sociedade Bíblica do Brasil, um abraço para o nosso diretor, pastor Ricardo. Pastor Ricardo, Deus te abençoe, vai se fazer presente. O que ele vai fazer? Ele vai levar as Bíblias e o lucro, ao invés de passar para a Sociedade Bíblica ou para alguém, será revertido para o abrigo também. Então, só que, Bispo Wilson, demais pastores, qual é a ideia? Vamos dizer que a sua igreja não possa, de repente, colocar uma barraquinha lá, sem problema. Mas você pode já ir fazendo uma campanha de alimentos, tipo filé de frango, linguiça não, mas pode ser filé de frango, você pode fazer uma carne vermelha, eu sei que está cara, mas você pode, carne moída. Então são coisas que eu levei frutas, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jonas, que é dono de uma das maiores redes de hortifruti do Rio de Janeiro, a rede Garcia. Então ele sempre nos ajudou quando a gente fez aquela campanha lá de 1000 quentinhas. Você lembra quantas frutas? Ele doou muitas frutas para a gente. Nós fizemos uma campanha com a Sepramos, com outras igrejas, do CRIM também, com a Aliança, que foram 1000 quentinhas lá no centro da cidade. Levamos 2000 frutas, levamos um kit de higiene pessoal, enfim, fizemos uma coisa bem bacana e a nossa ideia é essa. Eu acho que as igrejas em si, precisam sair de dentro das quatro paredes, porque não somente fazer evangelismo, mas também fazer essa ação social. Não é isso, pastor Sérgio? Pastor. Esse trabalho, ele não só vai gerar uma alegria para aqueles que estão ali no asilo, mas para a igreja. Vai trazer a religião primitiva, a verdadeira religião. Isso aí gera no povo realmente um pensamento, a generosidade voltar no meio da igreja. Porque hoje até a palavra que é ministrada está sendo muito individualista. É tudo para mim, quando na realidade nós somos chamados para servir. E quando a igreja começa a servir, quero dizer para os pastores, é uma bênção para a igreja. Isso aí gera na igreja uma humanidade, um amor. E uma coisa, pastor Paulo, essa questão de levar o alimento seria no dia ou um dia que a igreja fosse lá fazer um trabalho, ajudar, né? E eles teriam um local adequado para armazenar essa comida? Então, uma das coisas também, eles têm esse local. Qual é a ideia, pastor Sérgio? A ideia é o seguinte: dia 1º de agosto vai ser o evento, mas você já pode ir levando. Outra coisa, leite em pó. A sugestão é que façam uma campanha de leite em pó. Eu tive a oportunidade de fazer já 2 campanhas e a gente pensa que está levando muita coisa, só que pelo incrível que pareça. O diretor lá estava falando quantos litros de leite que eles usam por dia, quantos quilos de alimento, por exemplo. O que eles chamam de mistura, que seria a carne. São cerca de 17 quilos por dia.
Outra coisa, pastor Paulo, desculpa lhe interromper. Não, é para interromper Há mesmo, alguma para tirar restrição todas as dúvidas. alimentar? Tipo, ó, leva um pouco de leite sem lactose, leva alguma coisa zero, entendeu? Porque são velhinhos lá, deve ter alguma restrição alimentar para eles, Uma né? orientação Ou não tem. nutricional. Uma orientação nutricional ou não tem, pode levar qualquer tipo, até falar assim, olha, irmão, leva um pouco de leite sem lactose, leva alguma coisa zero, ou desnatado, eu não sei, teria alguma orientação sobre isso? Focar no integral. Se porventura alguém doar o sem lactose, que é outra coisa, vai ser muito bom. bem-vindo. Muito bem-vindo. A gente entendeu que o leite em pó é mais fácil Achar e comprar. de guardar, de tudo, né? Então, esses alimentos, eles têm como eles guardarem. Tudo que for arrecadado vai ser em prol do abrigo, o CRIM, né, as igrejas. Porque a ideia, pastor Sérgio e demais pastores, a ideia é as igrejas irem lá. Mais importante, pela incrível que pareça, porque a gente vai... Eu tenho encontrado nesses encontros de pastores, muitos pastores que não têm onde dormir, sabia disso? E lá é um local que hoje abriga, estamos com 42 velhinhos, 25 homens e 17, Tá perdão, 25 mulheres lá e está 17. colocando homem agora também? Tem 17 homens, Não, os homens eram 17 aí, homens, partilha ofertas. 25 mulheres. Que bacana. Mas tem espaço para a gente colocar mais de 100. Aí você me pergunta, por que não tem? Já que a demanda é grande, precisa de muito. Não tem por quê. Para quem não sabe, eles são muito... como que é? Quando a pessoa pega os órgãos do governo, estão ali em cima, principalmente porque está lidando com... Então, Sim, são vistoriados. Vistoriados. Objetos de fiscalização. Isso, fiscalizados Fiscalizados. o tempo todo. Pelo incrível que pareça, para ajudar tem pouca gente. Mas Para atrapalhar, para fiscalizar, fechar, eles ficam procurando alguma coisa para fechar. E aí prefere que a pessoa fique na rua. Então lá nós temos espaço, nós temos vários quartos fechados, seja, tem precisando vagas. de reforma. Vamos dizer, se a minha igreja pegar um quarto, não, eu vou abraçar essa causa aqui. Igreja Batista de Compromisso com a Palavra. Quarto IBCP. Não é que eu vou colocar aquele quarto, só eu que posso votar. Mas se cada igreja já abraçar a causa e reformar um quarto, a gente já de repente abre espaço. Tem muita Pastor gente. Perrotti, a importância disso é porque alguns dessa geração não sabem que o SASE ele é tradicional evangélico aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei no SASE, eu trabalhei na Rádio Boas Novas, eu fui funcionário do reverendo e eu posso falar assim de coração, foi um dos melhores patrões que eu convivi. Um patrão assim generoso, independente de qualquer coisa, era um homem generoso. Eu sempre me relacionei com ele, vendo ele amar pessoas, amar a obra de Deus. Então, quando você falou disso, eu na mesma hora, eu não posso ficar de fora, porque eu tenho gratidão no meu coração ao SASE, porque uma fase da minha vida, eu ganhei uma casa para morar, do reverendo Zé Maciel. Eu morava ali em Marechal Hermes, do lado da Assembleia de Deus, não tem uma praça ali em Marechal Hermes, grandona, uma assembleia enorme. Eu morava ali e o sobrinho do reverendo morava do lado, era meu vizinho, que é o Ézio Maciel, que atualmente hoje é o presidente. Porque o reverendo está adoentado, então ele é um presidente de honra. Mas o presidente, de fato, hoje é Ézio Maciel, que foi meu vizinho, e eu morava ali de graça enquanto eu era funcionário da rádio. O dia que eu me desliguei da rádio, eu entreguei o imóvel. Mas uma fase que eu me senti cuidado, eu me senti amparado, começando a minha juventude ministerial, né? Então, tem muita gratidão no meu coração. Eu quero que realmente outros pastores abracem isso, porque o SASE é tradicional no Rio de Janeiro de fazer obra social, de amar pessoas. O que você está falando é altamente relevante. A gente tem que pensar o seguinte, amanhã pode ser a gente. A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe o dia de amanhã. As pessoas não cuidam dos seus velhinhos, não cuidam como pode? Várias pessoas lá não receberam uma visita no Dia das Mães. O problema que eles sofrem muito é de solidão. Então,
Esse é o problema. Então, a ideia, essa nossa ideia é isso. A gente vai trazer um pouco de alegria, o sustento, Deus vai prover. Que hoje de manhã, eu abri meu celular e eu vi a situação da Vanusa. Não sei nem se ela está viva ainda. Cantora Vanusa. O filho colocou ela num abrigo. É sendo retiro dos artistas, Eu né? acho que é retiro dos artistas. Eu não sei se ela está viva, se já morreu e tal. E estava uma polêmica lá falando por que ele colocou lá. Eu não questiono, às vezes, uma família colocar um idoso num abrigo. O meu questionamento é abandonar, como o pastor Sérgio falou. Colocar lá e não ir lá nas festividades, visitar, etc, etc. Porque às vezes, dependendo da saúde, do estado da pessoa, só realmente um abrigo vai ajudar, porque lá tem médico, lá tem uma assistência 24 horas, tem enfermeiros que ficam ali lidando com a enfermidade, dão remédio na hora, tem toda uma assistência. Então, às vezes, é melhor realmente o abrigo nesses casos, né? Agora, a Bíblia está se cumprindo. Por multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. Então as pessoas largam no abrigo e não voltam mais. Parece que agora é a responsabilidade de vocês. Ou pago, ou a própria pensão do velhinho paga e eles esquecem. E é interessante, pastor, esse trabalho vai ser tremendo esse trabalho, Vai ser sabe? tremendo. Quando o pastor Paulo me ligou, eu falei assim, sensacional. Porque eu estou até pensando, questão familiar. Tem muitos pais que não estão em asilos, mas se sentem sozinhos. Até para o nosso dia a dia, está tão corrido, o tempo parece estar diminuindo. Isso aí pode gerar, até Mora nos sozinho filhos, ou mora com a família, mas se sente sozinho. se sente sozinhos. Porque até pelas próprias atividades dos filhos, não dá para dar aquela atenção. E é o tempo que até a gente não tem muita paciência com as pessoas idosas. Eu falo com os jovens lá da igreja, né? Porque eles vão repetir, eles vão falar devagar. E a geração hoje é aquele negócio, né? Bateu, levou aqui e ali. Fala logo, fala logo. E o velhinho vai parar, ele vai contar história, ele vai falar que ele não estava na esquina, aí apareceu o seu José, aí depois veio a Dona Maria, que ele vai falar um assunto que tinha nada a ver daquilo ali. Ou então repetiu o assunto. Repetiu o várias assunto. vezes. Então hoje, até nisso, vai gerar nos jovens, na adolescente, na própria igreja. geração. Realmente, pastor Paulo, é sensacional esse projeto. Não só a pessoa pensa, não, a gente vai lá fazer algo pelos velhinhos. Não, mas é pela própria igreja em si, trazendo essa conscientização, de novo, amar, né, a generosidade, ver aquele que realmente precisa. Muito bom. Fala, pastor A nossa Nilson. igreja tem uma experiência com SARS interessante, que na época o pastor Jesaías dos Anjos, que foi o fundador da igreja, ele era muito amigo do reverendo Isaías. Né? Então, o pai do pastor Jesaías, que era o diácono Isaías dos Anjos, lá da Assembleia de Deus de São Cristóvão, lá no início do século XX, foi ex-combatente também, junto com o reverendo Zé Maciel, que é ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, está vivo, um dos poucos vivos ainda, foi da Força Já tem mais de Expedicionária 100 Brasileira, anos, hein? mais de 100 anos. Ele é ex-combatente da FEB, um homem que se dedicou à obra social aí. Pastor, na época a gente fez um retiro de carnaval lá no asilo do SARS. Logo que inaugurou aqueles prédios, na década de 90, eu era jovem, eu fui encarregado do retiro de carnaval. Vamos fazer no asilo do Sázer. No asilo? No asilo. O retiro vai ser no asilo. Fizemos um retiro de carnaval lá. Cozinhamos. Lá a estrutura era, na época, recém-inaugurada. Mais para cá. 90, estava ali. Tinha já os velhinhos e acabou. A gente fez as doações. Sobrou muita coisa de mantimento. Fizemos doação. E o asilo, ele realmente... E o SAS em si, ele faz preços módicos lá no atendimento. O preço que ele cobra é um preço popular. Então, naturalmente, precisa das parcerias e precisa do apoio. É uma entidade sem fins lucrativos. Então, ele realmente tem um papel social muito grande, o asilo dos velhinhos, né? E eu acho que aproximar essa geração jovem de um asilo é importante ter esse convívio, né? Você, além do visitar, além de doar, ver a importância do asilo, né? E nós na igreja temos, até apoiamos indiretamente um asilo aqui cristão no Rio de Janeiro. Há muito tempo que eu não vou lá, outros irmãos vão lá fazer um trabalho no SAS,
E a igreja vai participar pela Pramos, que é a Primeiro Amor Obras Sociais, que tem feito ações sociais junto com o CRIM e seus parceiros nas comunidades, quentinhas, trabalhos sociais nas comunidades, nas favelas. Mas o abrigo é realmente um vulnerável, né? Porque se a gente for lá na palavra de Deus, Atos 20, 35, apóstolo Paulo falando: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, é necessário, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Aleluia. Porque a generosidade é o oposto da avareza. E a avareza pode ser idolatria. A generosidade. O carioca, de um modo geral, é generoso, mas ele não confia. Ele não confia, é uma crise de confiança. Mas a igreja e nós não precisamos esperar o Estado fazer todos os papéis. Nós temos que fazer esse papel, inclusive por amor a Deus. Porque há mais prazer em dar do que receber. Esse é um ato de generosidade que tem que ser feito e incentivado. O bispo Wilson falou algo aqui, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Realmente, a gente vê, às vezes, desvio de propósito. Teve uma irmã, uma missionária da nossa igreja, fala: mas eu vejo muito isso. Eu falei: minha irmã, eu não sou fiscal, eu não vou ficar fiscalizando. Na hora que eu senti que, de repente, há isso, há má intenção, mas nesse momento eles estão precisando, eu vou fazer a minha parte. Se de repente, a minha parte é a mesma coisa que dá o dízimo. Eu não sei, a igreja, se você não confia, tu sai dali. Mas, meu irmão, vai para outro lugar, dá onde que você confia. Então, se você está fazendo, está ajudando, Deus está vendo a intenção do coração. O que depender do crime, o que depender das igrejas, o que depender da aliança, eu tenho certeza. Quer ver outra coisa? Eu fico impressionado quando o pessoal vem com aqueles cartazinhos. Casa do pastor. Aí o cara se coloca lá a casa do bicho Macedo. E aí casa do membro da igreja. Aí o cara comendo ovo, não sei o que. Mas quem divulga esse tipo de coisa? Crente. Esse é o problema. Crente, não é ímpio não, cara. O crente botando isso na rede social. Eu vou lá e falo: minha amiga, eu sou presidente de um conselho de pastores, no qual eu tenho, no grupo lá tem 130 pastores. Eu não conheço ninguém que vive essa realidade. Eu conheço todos os pastores, inclusive o pastor Gelson está indo lá para perto, né? Tá. Todos os pastores da Rua Queririm, de Vila Valqueire. Já mudou. Os que têm casa própria e têm carro, não foi ganho pela igreja. Então essa realidade aí, se for, é de 3, 4% de pastores. A maior parte mal tem como pagar as despesas da sua igreja. Fazer julgamento na igreja pela exceção, isso é um erro clássico. Não, mas o que me de generalização. pastor Nilson, Claro. não é o próprio cristão não tem esse discernimento. O ímpio não vive essa realidade. Aí eu falo: tu conhece, o teu pastor é assim? O A teu maioria pastor esmagadora Sabe qual é o não problema? tem esse Que perfil. você não vê em outras religiões isso. Ninguém expõe nada. Agora, eles não se expõem. A todo tempo. É questão doutrinária, é questão de costume, sabe? Tem prazer para se difamar o evangelho. Já é perseguido. A realidade é essa, né? E persegue. E dentro da igreja tem isso. Eu não sei qual é a motivação. A gente sabe no final qual é a motivação, né? Mas é triste. A realidade são pessoas que não se converteram. Estão dentro da igreja, aquele papo daquela música, perdidos na casa do Pai. Estão ali, não sabem nem o que estão fazendo na igreja. Com todo sincero, não sabe nem... Gente, o que tem me preocupado muito, muito com o evangelho no momento, eu tenho visto muitas pessoas indo para o espiritismo. Pessoas que eram crentes. Pessoas que eram crentes. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa lá na gráfica, o cara já foi obreiro e tudo, hoje um colar preto e vermelho, não é do Flamengo não. Então ficou ruim. Antes fosse do Flamengo, mas de alguma entidade, e ele falando: eu sei que eu vou para o inferno.
Meu Deus. Mas o que me deixa, olha o que ele falou, mas o que me deixa mais triste são pessoas que estão dentro da igreja e vão lá no terreiro, estão na igreja e vão no terreiro pedir alguma coisa, e até pastores. Você pode até pensar que isso não acontece. Infelizmente acontece. Tinha uma pastora daqui da Praça Seca, hoje é uma das maiores satanistas nas redes sociais. Eita. O irmão dela é pastor. E hoje ela foi para o espiritismo. Mas por quê? O evangelho que hoje pouca gente quer frequentar uma escola bíblica dominical. É o evangelho do coach, que não transforma, que ajuda motivacionalmente, mas não transforma. Não tem ajuda do alto. A pessoa não tem o novo nascimento. São sim. pessoas que não tiveram o novo nascimento. Esse é o problema. Errais não transforma. conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Falta conhecimento da palavra, falta manifestação do poder de Deus. Não é mistério que vem os escândalos, disse o Senhor Jesus. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. É mistério para que a gente veja quem é escolhido ou não. Agora, os pequeninos, aqueles novos convertidos ou o neófito na fé que ainda está imaturo, ele pode, numa dessa, se afastar do caminho do Senhor. Agora, E haverá juízo, claro, sobre Pastor eles. Perrotti, vamos a algumas coisas práticas. Tudo que nós falamos aqui foi muito importante, essas orientações e as opiniões. Mas vamos a algumas coisas práticas para o evento acontecer. 1º de agosto. A igreja que quiser entrar, ela encontra alguma estrutura para ela só chegar lá com a comida? Ou ela tem que montar uma barraca? Como é que vai ser isso? Então, vai ser feita uma comissão para organizar as barracas. Se a gente vai conseguir com que uma igreja fique responsável somente em prover as barracas, e aí a igreja que for só vai lá levar as coisas com a sua equipe vender, porque senão aí não tem Porque, graça. Eu ainda tenho que criar Não, uma... a minha pergunta se deve ao fato da gente facilitar as igrejas. Por exemplo, eu gostaria de estar lá com uma barraca da Aliança, mas eu quero assumir a questão do alimento. Se lá tiver uma barraca de madeira, de mesa, sei lá, uma coisa mais fácil, fica fácil a gente entrar e colaborar. Entendeu? Então, eu não sei se lá no SAS eles já tem uma estrutura Não tem. antiga, que eles já Não fizeram tem. vários eventos lá. Não tem. Tábua, Esse evento madeira. eu acho que vai ser o primeiro evento, um arraial. Tanto é que tem todo um protocolo de segurança Então tem que para alguém os assumir velhinhos, essa estrutura aí de porque barraca. a imunidade deles é baixa. Então, tudo isso a gente vai ter que ter até um cuidado, vai ter umas orientações com relação ao evento em si. Entendeu? Ao contato deles com as pessoas de fora, tudo isso aí é fiscalizado. Então a gente vai ter que ter uma comissão que de repente separa uma igreja só para cuidar dessa parte das barracas. Tem que ver a logística, por isso que eu falei da parte da alimentação também deles, né? Para botar as barracas lá, né? E os velhinhos vão ver lá aquele pastelzinho, vão ver lá o empadão, vão ver aquelas guloseimas todas, os velhinhos vão cair dentro. A realidade é essa, né? E eu não sei se a gente tem que ter algum cuidado também com isso, né? Entendeu? Até com Isso aí vai ser conversado com a assistente social, com os diretores, todo mundo lá, como que a gente vai separar esse momento. A logística também, né? Eu sei que tu vai preparar sobre isso também, né? Uma logística antes pra gente ver. Já a igreja lá, nós temos uma barraca, a gente faz até evangelismo com ela, né? É uma barraca sanfonada, que a gente abre 3x3, né? Uma comissão pra Aí, gente lá pra ver essa questão, quem tem tem essa banheiro, barraca, o povo vai ter banheiro lá. a igreja tem uma... Vamos botar. Eu gostaria higiênico, de pedir ao entendeu? Bispo Wilson para ficar responsável pela parte de som e louvor. Não, som e louvor, né, das barracas não. Por quê? Nós teremos música lá também. A sua igreja pode levar uma banda. Então vou dar outra sugestão. Coloca o pastor Abel responsável pelo som e louvor. Faço contato mas com ele vai ter contato com as outras igrejas? Não. Com um cantor? Ele vai colocar. Não, ele vai colocar o som e louvor lá. Isso ele tem estrutura para isso. Então, maravilha. Por quê? Nós temos um equipamento, que foi até na minha administração, só para evangelismo.
para não tirar o som da igreja. A gente montou um só para evangelizar. E o Abel tem usado muito isso para ajudar as igrejas lá na nossa região. Eu não sei questão de transporte, como é que vai ser. Mas ele poderia assumir essa questão. Eu posso organizar o programa das igrejas que vão cantar, os ministérios de louvor. Está aqui, ó, Ministério de Louvor maravilhoso. Vou tentar chamar um o cantor. Da igreja do pastor. Vou tentar chamar um cantor. A gente traz o Wilson Santos, traz mais alguém para Como é brilhantar. sábado, é difícil da gente conseguir um cantor assim com um certo nome. E 0800, porque também se tiver que pagar não tem. Não. As igrejas cantam. As igrejas. Então. Se E cada tem os igreja convidados levar da um igreja, porque ministério. a igreja vai levar a barraca, mas vai levar também os convidados, né? E vai convidar para Até que pra comprar, compareça, né? Então, Ao local, né? por isso, pastor Nilson, imagina aqui. Só aqui já tem 4 igrejas. 4 igrejas levando os membros da sua igreja, aí já dá para fazer uma boa festa. Né? Só aí já dá para fazer uma boa festa. Boa Porque divulgação. até vai ter que ver o seguinte, por isso que é bom essa reunião de logística, para ver se o caixa vai ser um caixa central ou um caixa das barracas, para se vender lá na hora, entendeu? Ou você faz um caixa central, a pessoa vai lá, compra e vai na tua barraca antiga, uma fichinha, ou cada barraca fica responsável também pela Normalmente pela venda é um caixa central, né? uma ficha, Talvez só. Maquininha e tudo, né? Talvez só SBB, que no caso. Tá. Entendeu? Então vai ser um caixa. Maquininha, QR Code, tudo isso aí do CRIM para repassar depois para Vai ele. ser da aliança, não tem problema. O valor todo vai ser documentado, vai ser. Muito legal. É porque, na realidade, a intenção, até o pastor Paulo Perrotti Deus colocou na canção dele, eu achei isso muito tremendo, é ajudar também financeiramente o local. E realmente essa festa nossa lá vai ser para acalentar, trazer uma alegria para aqueles velhinhos, um amor ali de junto, e também o financeiro. A gente tem 2 vertentes. A igreja colocar uma barraca e os seus membros levar 1 quilo de alimento. Não perecível. Então, cada igreja, a gente vai dar uma tarefa para cada igreja. Por exemplo, a minha igreja menor, um exemplo, vai levar 10 quilos 10 saquinhos de leite em pó, 10 frango, 10 não sei o que, fralda, geriátrica e tudo. É só isso? Não. Se você quiser levar 100, 1000, conforme, mas pelo menos, se cada igreja, aí a sua igreja maior vai levar 30. A do pastor Sérgio leva 20. Pode ser cesta básica? Pode ser cesta Pode básica. ser cesta básica A gente também. já tem lá uma logística de cesta básica, que já é... Mas veja bem, se a gente começar a fazer uma campanha a partir de agora, já de arrecadar leite em pó, sua igreja vai arrecadar só leite em pó, a sua vai arrecadar dessa maneira, fralda geriátrica. É mais direcionado para a minha- necessidade Óleo, dele. você né? separar Óleo. pra ficar melhor. Isso. Óleo. Então a Legal, gente já legal. vai chegar lá, antes de vender alguma coisa, a gente já vai chegar com uma Eu acho oferta. melhor, porque aí a Já oferta é direcionada à necessidade do abrigo, né? pastor. Porque a cesta básica às Ó, vezes é isso genérica. aqui é uma reunião que está sendo Transmitida. Gravada. gravada e transmitida. E tem coisas que a gente precisa falar depois no particular para acontecer, mas aqui o trivial, o necessário, está sendo legal. É importante a gente ter isso na internet, porque de repente pode pintar um empresário, pode pintar alguém que abraça a causa também. É verdade. Não é Doadores. Entendeu? Vai E o ter SAI aí. fica ali na Avenida Brasil, um local de fácil acesso. Pode ir lá. Gente, olha só. Pô, é ali. As Quem minhas não conhece coisas- o SAS? Quem nunca passou em Eu, frente ao SAS? na normalmente eu Avenida procuro ser o mais transparente possível, entendeu? Porque aí você não confia, não tem problema. Você tem irmãos que eu conheço que infelizmente não confiam na sua própria igreja, no seu próprio pastor. Vai no mercado comprar e tudo para não tem problema. Vai lá, compra. Eu não estou preocupado com isso, meu irmão. Compra, leva lá. Não... E até na época lá, pode-se fazer também o seguinte, o SAS deve ter uma conta. Né? A gente podia também expor essa conta e falar assim, se você fizer algum depósito, algum empresário, né, passe para pastor Paulo Perrotti ou comprovante, para a gente saber ali essa doação que tem. Gente que gosta de fazer diretamente, até com o CNPJ. De repente uma empresa quer fazer para o CNPJ, mantenedor, entendeu? A gente passa isso tudo e conversar também hoje lá com o Ezio se
o SASE lá, tem uma conta que for, ou uma ONG que o SASE tenha, que possa até isso, questão própria contábil do Pra empresário. vocês terem uma entendeu? noção, É isso tudo. dos Não é? 42 velhinhos que lá estão, 11 não estão pagando, estão lá de cortesia. Os demais, o governo, a legislação não permite que o salário deles fique todo... É só 70%, não sei se é do salário mínimo ou do salário da pessoa. Eu acho que é 70% do salário mínimo, ou seja, R$ 1.100 que cada um... Gente, a estrutura que tem lá de enfermeiro, de psicólogo, de uma porção de coisa, de funcionário, eles têm uma despesa de mais de R$ 100 mil por mês. Por mês. É isso mesmo. Fora alimentação, Tem tudo capelania, isso, lá, água, capela. luz, tudo isso, entendeu? Eu espero até, porque lá eles têm uma coisa muito interessante que muitas igrejas não têm. A igreja do pastor Nilson tem essa estrutura, eu sei que algumas igrejas têm, mas hoje poucas igrejas têm local para você fazer, tipo, por exemplo, uma vigília. Então lá tem espaço, lá tem uma capela, uma igreja lá dentro, que a gente pode fazer até uma mini vigília, se não for uma vigília, levar as igrejas lá já, para a gente já orar pelo evento. É uma excelente ideia. Né? Excelente fazer uma mini vigília Entendeu? pelo evento. Pelo evento. Não é isso? É só a gente ter essa oportunidade, vamos ter uma mini vigília lá. Como eu já fiz na casa de recuperação. Quero mandar um abraço para o pastor Josué. Toda igreja evangélica precisa ter, pelo menos, um abrigo e uma casa de recuperação parceira. Pastor José é uma benção. Então, porque a gente vai evangelizar e olha só como que a coisa funciona. Teve um pastor que chegou para mim, a gente foi distribuir quentinha na rua, não sei o quê, tiramos 3 pessoas da rua, levamos lá para a casa de recuperação. Aí eu falei, calma aí, e aí? E aí? Tu tirou 3 problemas da rua e levou 3 problemas para casa de recuperação. Só que a parábola do bom samaritano não para aí. Não para aí. Faz o quê? O que o bom samaritano tinha que fazer? Fala comigo. Fala aí, pastor. O que o bom samaritano, a parábola, o que ele tinha que fazer? Tratar as feridas. Tratar as feridas, Transportar, pagou hospedagem e voltou no dia seguinte. Pra ver se estava a conta, precisava pagar mais alguma coisa. Voltou no dia seguinte. Pô, meu irmão, Esse é o padrão de excelência de Jesus. Tu chega no domingo à noite e vai lá, Deus livrou, tinha 3 pessoas, nós levamos para casa de recuperação. Calma aí, olha, que testemunho é esse? Paulo, tu levou o problema lá pro pastor Josué e soltou a bomba na mão dele? Ele evangelizou desde cedo. E era um problema que eu tinha. Até como eu era adolescente, ia pregar ali em Madureira, assim, pregava ali em Madureira, no viaduto, tal, de pregar evangelho, aí o cara fala assim, eu aceito, cara, me tira daqui. Eu olhava para ele, Jesus vai te abençoar. Aí chegava na igreja e falava assim, cara, a nossa estalagem não tem um lugar para botar, então por que eu vou pregar? E era uma briga isso, né? E a gente falava assim, tem que ter, você vai tirar o cara de lá, mas tu tem que dar uma situação pro cara, né? Você tem que ver aí uma casa de refúgio, você tem que tratar dele, você tem que dar um ambiente de trabalho depois para ele, né? Que hoje em dia, infelizmente, é isso. Vamos pregar, como você fala muito bem, chega lá no domingo, a igreja evangelizou, tiramos 3 da rua, tudo bem. E aí? Como é que fica, né? E o pastor Josué, não tá vendo foi o pastor Josué, e ele lá é um brigador. Lá tem um valor, o pastor Josué deve estar nos vendo aí, tem um valor lá que ele tem de custo para cada internado, que nem é caro, nem está tão caro. Deus está fazendo milagre. Eu falei assim, como é que o senhor consegue alimentar durante um mês essa pessoa com esse valor aí mensal? É café da manhã, almoço, janta, café da tarde. E as crianças os caras comem. Os caras comem bem, né? E é só homem que tem lá, é só homem. A gente faz um trabalho lá com eles também. Tem que ajudar, quem internar tem que ajudar. Que eu vou ter que cumprir, vou ter que confessar aqui. Que eu conheci o pastor Josué, a gente fazendo um trabalho no Grumari, cara, uns 20 anos ou 25 anos atrás. Eu estava assando umas carnes, né? E como o papai era catarinense, né? A gente assando a carne inteira, né? A maminha, o catra. Ele chegou, que ele vendia casas nessa época, igrejas, né? De madeira, né? Ele olhou para mim assim e falou assim, cara, eu posso assar essa carne? Eu falei, por quê? Cara, eu sou gaúcho, eu tô com saudade. Aqui vocês só fazem bife. E eu prometi para ele, e ele é um excelente assa. Ele tem um altar do holocausto lá, não sei se vocês conhecem.
Conheço. E ele assa a carne. Eu prometi que a gente vai fazer um churrasco lá para ele. Entendeu? O nome do abrigo, essa casa de recuperação, é Missão Peniel. Ela fica lá em Seropédica. Se você quiser ajudar também, olha só. Vai ser colocado o meu celular, o meu contato, isso junto com os demais pastores. Vocês podem nos acessar que a gente passa o contato do pastor Josué que a gente está falando aqui. Então, queridos, a gente está indo para o final desse nosso podcast. Nós falamos hoje aqui sobre esse evento. Seria interessante também você, pastor, você líder, que queira fazer composição. Olha, não fique só. É importante. Perrote, deixa teu telefone aí para contato. Então, cada um vai deixar o seu telefone, mas seria interessante, porque para ter mais informações sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, onde fica, tá? O meu é 21 96492 9218. 21 96492 9218. Também é o meu Pix, tá? Se quiser, não é pecado você fazer um Pix, não. Até presente. Vai que cola, vai que cola. Não, o Pix é interessante para o evento também. Não, mas a ideia é essa. É claro que a pessoa vai entrar em contato antes, vai informar. Olha, Sim. deixa eu falar mais uma coisinha antes da gente terminar. Foi um rapaz, um pastor, pregar na nossa igreja. E ele profetizou para um irmão lá da igreja. E o irmão, sempre quando vai ofertar na vida de alguém, ele não quer aparecer, ele manda para mim para eu encaminhar para a pessoa. Pastor, manda essa oferta aí para fulano. E eu encaminho na hora, mando comprovante do valor, do mesmo valor, e às vezes eu estou com a minha conta zerada. Aí eu falo assim, será que não vai tocar no coração de ninguém para me mandar uma oferta, não é só? Aí, que tentação, a conta ali, e o cara, aí eu tenho que passar, eu passo, na mesma hora envio o comprovante de quanto que eu recebi, Aí esse pastor voltou lá na igreja, foi pregar e começou a falar, olha, o pastor de vocês é um grande pastor, é um pastor sério, encaminhou, porque eu já fui em várias igrejas pregar, mandaram oferta para mim e a oferta não chegou na minha mão. A gente fica impressionado que, infelizmente, eu já tive vários pastores itinerantes, cantores e tudo, que já me falaram isso. Olha, o povo às vezes oferta para a gente e não chega na nossa mão. Mas é uma coisa tão simples, né? Que eu acho que com homens de Deus não deveria acontecer isso. Conclusão, se você tiver uma oferta, seja para o abrigo lá, o SAS, amai-vos uns aos outros, ou lá para a casa de recuperação, o valor que você... Se quiser, a gente pega direto lá o Pix lá deles, você pode encaminhar direto. Se vier para mim, você vai receber o comprovante na hora. Eu prefiro até que nem passe na minha conta, porque qual vai ser a vantagem? Né? Então, eu prefiro até, às vezes, que não passe, que deposite direto, porque tem um setor aí do governo que está doidinho para taxar. Então, quando entra na nossa conta, daqui a pouco vai achar que Telefone, pastor. Olha, meu telefone é 99748-3004. Quero falar para você, pastor, irmãos, esse trabalho é um projeto do coração de Deus, trouxe o coração do pastor Paulo Perrote. Será um trabalho de excelência. É bênção. Eu creio que isso vai gerar muita coisa até para a sua igreja. Né? Ação social, essa generosidade, essa vontade de fazer a verdadeira religião. Não perca essa oportunidade. Esteja conosco, o contato do pastor Paulo Perrote. Vamos fazer outras reuniões de logística e vai ser uma bênção. Será uma bênção. Não perca essa oportunidade. Contamos com você. Nós temos lá nosso Instagram da Pramos, né, da Primeiro Amor Obras Sociais, você pode nos procurar lá. O CEPRAMOS, que é o colégio, também está no Instagram, e a igreja... Pastor Nilson, fala sobre o CEPRAMOS, por favor. O CEPRAMOS é um colégio que já tem 35 anos aqui em Vila Valqueire, fica ali na Jambeiro 925, do lado da nossa igreja. Ele tem da creche maternal até o ensino fundamental 1, ou seja, o 5º ano. É um colégio de orientação cristã, material do Instituto Mackenzie, é o sistema de ensino Mackenzie que nós aplicamos. Temos já histórias de sucesso de vários profissionais que hoje são médicos, oficiais do Exército, engenheiro. Ele vai até o 5º ano fundamental. Então nós pegamos o bebê na creche, temos a educação infantil,
e o 5º ano fundamental, que se chama Ensino Mackenzie. Então, nós temos judô, balé, inglês, e é um colégio que zela pela educação forte de seu filho, com princípios e valores da palavra de Deus. Valorize a educação cristã, nos visite, tá o telefone para contato para qualquer área da secretaria da igreja, do CEPRAMOS, é o 2453, Rio de Janeiro, 0202. 2453-0202. Importante você colocar os seus filhos, anunciar, indicar, porque hoje em dia a educação tem sido muito questionada. Então coloca num colégio de educação cristã e esse eu confio. Bispo Wilson Teixeira está à frente de... Toda hora ele tem evento, tem conferência. Olha, você que é... Agora eu vou dar uma palavra para os pastores. Não fica sozinho, não. Vai por mim. Se une a um conselho, se une a uma aliança de pastores, como é o caso aqui, tanto do CRIM quanto aqui da Aliança de Pastores. Procura se informar aqui com o bispo, mas não fique sozinho. É complicado, a gente está vendo muitos pastores aí em crise, e às vezes não tem um amigo, não tem um... E nesses conselhos menores fica mais fácil de você ter essa comunhão. Olha só, quantos pastores especiais pensando no reino de Deus. E aprendendo uns com os outros. Aprendendo. Cooperando. Olha só, falar uma coisa. Eu fui pregar numa igreja de um pastor e ele ficou lá atrás, sentado. Me chamou, foi numa quarta-feira, aí estava anotando, imaginei que estava anotando a mensagem e tudo. Quando eu fui fazer o apelo, ele veio à frente também. Aí eu pensei que ele tivesse vindo para orar pelo povo, tudo. Quando terminou o culto, ele falou: pastor, eu ia entregar a minha igreja hoje, a chave da igreja. Minha mulher está em crise, minha mulher não quer saber mais da igreja, que isso, que aquilo, não sei o que, não sei o que lá, se o senhor pudesse ir lá. Mas depois dessa palavra, ou seja, basta uma palavra, você vai no encontro da aliança, vai no encontro do crime, vai no encontro dele. Depois dessa palavra eu não vou entregar mais a igreja. Eu não vou. Vai lá, a gente foi lá, conversou com a esposa dele, a esposa voltou, Deus abriu uma porta para ele, um outro templo muito maior, logo depois, e conclusão, Deus restaurou. Uma palavra só que às vezes ouve num evento desse, né? A importância. Então, Bispo Wilson está sempre organizando eventos importantes. Já tivemos a oportunidade de organizar religiões, seitas, heresias, quantos congressos, Souza Marques, né? Colégio Arte e Instrução muitas aqui. Histórias ali, né? Aqui no, Pastor Joaquim de Andrade, forte abraço, meu amigo. Então, Pastor Perrotti, primeiro, meu telefone para contatos sobre o assunto que tratamos aqui e também outros, no Rio de Janeiro 21 987 31 0166 987 31 0166. Nós vamos promover um evento com um tema muito atual, que eu não vou entrar aqui na questão se esse tema, quando foi tratado nos Gideões, ele foi muito forte, ele foi muito exagerado, não foi exagerado, a pesquisa que foi citada estava certa, não estava certa, que foi a pastora Helena Raquel, ela falando sobre a violência contra a mulher. Tirando... Se tinha alguma motivação por trás, se não tinha. Não, tirando a questão dela, mas colocando a questão do país e das igrejas, a violência contra a mulher é uma realidade. A gente não pode fechar os olhos a isso. Isso acontece, tem acontecido muito. Ainda ontem eu vi uma reportagem de feminicídio. A mulher terminou com o cara foi lá e invadiu a casa e matou a mulher. Entendeu? Então, eu estou falando de uma forma generalizada. Não estou falando só de meio evangélico, estou falando do Brasil, de setores diversos da sociedade, favela, palácios, tudo isso acontece. É uma realidade a violência contra a mulher. Então, a Fabíola, a doutora reverenda Abíola Krau, que tem até uma formação metodista, ela vem do Reino Unido, bancado por ela mesma,
ou seja, não tem custo nenhum para nós, só tem para ela. Ela se ofereceu para fazer uma conferência sobre o assunto de violência contra a mulher. E nós fechamos com o Copaso, que é um conselho de pastores lá da Zona Oeste, pastor Marcos Tadeu, já ouviu falar nele? Sim, Uma claro. pessoa excelente. Forte abraço, pastor Marcos. Marcos Tadeu, seria bom trazer ele para esse negócio também, do SASE. Pastor Marcos abraçou, então serão 2 dias, 23 e 24 de julho, ou seja, pela manhã. São 2 reuniões de manhã, provavelmente Qual teremos... dia da semana? Quinta e sábado? sexta. Não, Ah, quinta e sexta. Na sexta, o louvor é com Wilson Santos. Na quinta, estamos desenhando Cristina Mel. E a Fabiola estará ministrando um assunto de alta relevância que a igreja precisa abrir os olhos para isso. Não estamos dizendo que isso está acontecendo de uma forma generalizada dentro das igrejas, não. Estamos dizendo que a igreja precisa olhar para esse tema, se posicionar, vacinar, fazer algo preventivo, orientação, porque a gente sabe que isso é uma realidade no Brasil. Então é grátis, não paga nada, não tem nenhuma contrapartida nem para a Aliança, nem para o Copaso, muito pelo contrário, eu vou botar dinheiro lá, vou semear na vida desses irmãos, dessa palestra para chegar em muitas mulheres, em muitos homens. Não é um evento só para mulheres, não. É um evento para homens e mulheres. 23 e 24 de julho, a Beulah Krau, da Escócia, Reino Unido, uma mulher de Deus. Muito bem. Então estamos chegando ao fim de mais esse Podcrim, né? Eu creio que foi muito importante a nossa reunião pública online. Foi Então, reunião foi online. uma reunião online. Aqui você está vendo que a Presencial, transparência total. Mas Transparência é uma reunião total. online que não é privada, porque tem a reunião online privada. É. Essa é uma reunião online pública. Isso aí. Graças a Não, Deus. Vocês sabem o que foi tratado, né? Então, eu queria que todos os pastores aqui conseguissem, numa só voz, falar o lema do CRIM, né? Por um reino unido e forte. Amém? No 3. CRIM, por um reino unido e forte. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. A paz.